Como controlar crises de ansiedade, de pânico? O que é que seria crise de ansiedade? Quem é que não tem ansiedade aí, né? Todos temos. E a ansiedade, ela é natural. Ela é um instinto de preservação, assim como o medo, certo? Eu vou dar aqui um passo a passo de como controlar a ansiedade. O modelo cognitivo que a gente tem da ansiedade é o seguinte: como é que funciona, né? Ali, quando a gente tem uma ansiedade exacerbada, quando tem uma situação que ela não é ameaçadora, entenda bem. O ansioso, qualquer situação que seja, principalmente futura, ele vai ver como uma ameaça, certo? Ou seja, ele passa a ter uma distorção da realidade. Para ele é como se fosse uma coisa real, certo? E tem a ver com os pensamentos que a gente tem. Olha que interessante. Como assim, Érica, tem a ver com pensamento e ansiedade? Tem tudo a ver. A forma como você vê as coisas, a forma como você entendeu o mundo, a forma como você acha que as coisas são. Então, a ansiedade, ela tem a ver com o jeito que você percebe o mundo. E está muito ligada ao medo que você tem, certo? Então, a ansiedade e o medo são assim, ó, ligadinhos. Então, como eu estava dizendo, toda situação que ela é normal, por exemplo, se a gente for olhar, fazer uma apresentação em público, não é algo que te leve à morte, por exemplo, né? Mas para o ansioso, é como se fosse uma coisa fora do comum, a crítica. Então, por que está ligado ao medo? Não é o fato da apresentação em público em si, é o fato da crítica que pode receber, é o fato do olhar do outro. Então, está sempre por trás do medo. Por isso que a gente fala que é ligadinho. O medo ele é relacionado a algo real, iminente. Já a ansiedade é uma percepção, a ansiedade já diz a palavra, né? Ansiar. Ou seja, alguma coisa que você tenha para fazer futura, né? Alguma situação que você possa passar. Érica, mas e quando a gente tem crise de ansiedade sem uma situação iminente? Sem um perigo, sem algo real? Vou explicar tudo isso. Então, o que, que tem a ver, Érica, com os pensamentos automáticos? Eles são como temas, né? Eles são relacionados a preocupações. Então, o que é estar preocupado? É estar ocupado com alguma coisa. Só que o ansioso, ele fica ocupado demais pensando, né? É como se a mente tivesse com o motor ligado ali o tempo inteiro. E muitas pessoas passam a ter, inclusive, sensações corpóreas. O que são essas sensações corpóreas, Érica? São sensações como falta de ar, tremedeira, né? A gente costuma ver muitas pessoas falando, principalmente quem tem medo, né, de falar em público, de fazer uma live e etc., da sensação que ele tem ao olhar para a plateia, né? Então ele vê aquele monte de gente, já começa a suar, ou seja, o que o organismo dele está fazendo? Ele está entendendo que ele está em situação de perigo, mesmo que ele não esteja em situação de perigo. Então é importante a gente entender isso. O que é real? O que não é, né? Por que o ansioso tem tanto medo, tanto receio? Porque ele não está naquele momento. Por exemplo, ele tem uma apresentação para fazer daqui 15 dias. Ele já está ansioso. Possivelmente ele vai pensar naquilo todos os dias, até chegar o dia da apresentação, certo? Por isso que a gente tem que tentar controlar de alguma forma a ansiedade que a gente tem, para não ficar sofrendo com isso. O problema é quando causa sofrimento, certo? Então, o que eu posso fazer, Érica, nesse sentido? Primeira coisa é entender que pensamentos que vêm que me deixam ansioso, né? Então, a gente tem muitas crenças que nos levam a ter ansiedades exacerbadas.
Edilene está falando síndrome do pensamento catastrófico. Isso mesmo, né? Síndrome do pensamento acelerado, né? Que Augusto Cury fala muito. Tem como passar? Então, o que acontece? Se a gente fica preso nos pensamentos que a gente tem, sem questionar, pensamentos do tipo, não vai dar certo, será que eu sou capaz? Como posso fazer para melhorar, né? Então, por exemplo, se você, voltando ao exemplo da apresentação, se você tem uma apresentação para fazer, possivelmente você se capacitou para alguma coisa, para aquele evento, né? Você vai ministrar, você se preparou. Mesmo preparado, o ansioso, ele vai ficar pensando naquilo direto. Como que eu faço para não pensar? Primeira coisa, ir para a realidade. A realidade é, eu estudei, eu estou preparado para ministrar para 5.000 pessoas, né? Então, qual é a máxima disso? Eu falo para os pacientes, procura colocar qual é a máxima disso. O que pode acontecer de mais errado que você imaginar? Você cair do palco? Acontecer alguma crítica? Se acontecer alguma crítica, qual é a máxima? O que poderia acontecer de tão ruim com você? Porque se você está preparado, você vai saber argumentar ou contra-argumentar alguma coisa, né? E a gente não é obrigado a saber de tudo na vida. A gente parte do princípio que não somos perfeitos, não existe ninguém perfeito, e a autocobrança que a gente faz, ela é muito dura, porque gera esses pensamentos e vão retroalimentando. O que é isso? Alimenta os pensamentos ansiosos que você tem, certo? Então, a pessoa ansiosa, ela tem uma atenção excessiva para as coisas. Ela fica do tipo hipervigilante e passa a ter reações fisiológicas. O exemplo que eu dei de algumas delas, né?